convido você a abrir a palavra do Senhor mais uma vez, agora no livro do profeta Ageu. No finalzinho aí do Antigo Testamento, na parte dos chamados profetas do exílio, pós-exílio. Capítulo 1. Nós estaremos começando aí uma sequência do livro de Ageu. Nós recentemente, nos cultos matutinos, nós fizemos uma sequência no livro de Esdras, que era contemporâneo de Ageu, e agora, nesse mês de um modo especial, vamos fazer essa sequência. Teremos aí algumas semanas, programas diferenciados, mas assim, toda vez que tivermos a oportunidade de estarmos juntos aqui, estaremos estudando um pouquinho do livro de Ageu, o livro do profeta Ageu. Ageu, capítulo 1, eu vou ler o capítulo 1 e convido você a acompanhar mais uma vez a leitura que farei das Sagradas Escrituras, que nos diz assim: No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Amém. Vamos orar mais uma vez.
Ó Deus de amor, Pai querido, nós mais uma vez bendizemos o Teu santo nome, agora pela leitura da Tua palavra, e clamamos para que na Tua graça, na Tua misericórdia, através da ação poderosa do Teu Santo Espírito, o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração, que o Senhor nos ilumine para compreender a Tua vontade, e nos edifique, para que a Tua palavra encontre guarida em nosso coração e que o Senhor mesmo nos conduza a praticar a Tua vontade, para o Teu louvor, para o nosso próprio bem. Pai, usa-me apesar de mim mesmo e fale primeiramente ao meu coração e também ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, edificando-nos e ensinando-nos a respeito do Teu querer. E que assim, ó Pai, possamos ser achados entre aqueles que têm o Senhor como dono da sua vida e que têm na causa do Senhor a prioridade da nossa existência. É o que nós clamamos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Para aqueles que reconhecem em Jesus Cristo a salvação e que considera Deus digno de tudo, como lidar com a relação minha vontade versus a vontade de Deus? Para o descrente isso é fácil. O slogan dos nossos dias é: faça o seu futuro. Satisfaça os desejos do teu coração. Não se prive. Tudo aquilo que você desejar, corra atrás. Pois a sua vontade é o seu maior tesouro. É assim que o mundo te ensina. Cartão de crédito tem como slogan dizendo: a vida é uma só. Não é assim? Visa, a vida é uma só. Ou então, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Esse é o slogan. Satisfaça a sua vontade. Não passa vontade, meu. Seja no sentido de comprar alguma coisa, seja no sentido de ter alguma coisa, seja no sentido de satisfazer um sonho, um desejo, não passe vontade. Essa é o ensinamento que o mundo te traz. Viva para si mesmo, satisfaça a sua vontade. Não haverá amanhã. E esse tipo de mensagem acaba entrando até mesmo na cabeça de muitos crentes, em que priorizam a vida terrena, em satisfazer os seus próprios desejos, a sua própria vontade, correr atrás dos seus próprios sonhos, dos seus próprios planos, sem ao menos saber se tal plano e se tal vontade está nos planos de Deus para nós. Nem tendo a preocupação de ao menos orar, clamando para que Deus, Senhor, mostre qual a tua vontade. Mas como crentes, essa é a pergunta, como que nós, que reconhecemos a salvação em Cristo Jesus, que consideramos Deus digno de todas as coisas, como cantamos, o dono da nossa vida, como que nós devemos agir ou lidar com essa relação minha vontade versus a vontade de Deus? Muitas vezes nós falamos que cremos no Senhor, irmãos, e que depositamos a nossa confiança no Senhor, mas a nossa prática do dia a dia revela o contrário. Existe uma história lá de Matão, que o saudoso presbítero Sebastião Poli contava, que a igreja lá na década de 1940, ainda no começo, e que carecia
da fidelidade dizimal dos irmãos para sustentá-la. E não tinha essa fidelidade. Então veio um pastor e exortou a igreja para que os irmãos fossem fiéis na prática do dízimo e das ofertas. E um dos presbíteros da igreja da época olhou para o presbítero Sebastião e fala: sim, nós damos dízimos, depois comemos colonhão. Depois comemos ou comeremos capim. Seu Sebastião Poli guardou isso no coração, talvez durante uns 50 anos. E nesses anos todos, culminou justamente na época que eu estava chegando em Matão. E esse tal presbítero, que diz tal palavra, ainda estava vivo, ausente da igreja já há muitos anos e doente. E eu, como pastor recém-chegado, peguei todos os registros, como eu faço em todo lugar que eu chego, todos os livros de ata, só aqui que não, porque roubaram os livros, mas todo lugar que eu chegava, eu procurava todos os livros de ata para conhecer a história. E para ver todas as famílias que haviam passado, e por isso que eu gostava de ver o rol de membro, que aqui também não tinha na época, então, mas lá em Matão tinha. Então eu ia ver todos os membros para visitá-los, até aqueles que já faziam muitos anos que não vinham na igreja. E eu então agendei e fui visitar esse presbítero. Irmãos, ele passou por uma situação de enfermidade tão grande que ele não podia comer. Vivia de sonda. E naquela época eu levei o presbítero Sebastião Poli, o presbítero mais idoso, mais antigo da igreja, para justamente acompanhar essas famílias antigas, porque ele conhecia todo mundo. E quando nós vimos aquela situação deplorável, logo depois que saímos da reunião ou da visita, o presbítero Sebastião, ainda no meu carro, falou assim: pastor, hoje eu vi que com Deus não se brinca. E que a nossa infidelidade vai ter o seu preço. E ele disse assim: olha, por pouco que ele não está aí comendo capim. Porque foi assim que ele disse. Irmãos, quando nós falamos para Deus que confiamos nele, mas vivemos de uma maneira contrária, e corremos atrás da nossa vida, ao invés de correr atrás de servir ao Senhor, isso pode ser algo terrível e pode requerer um preço muito alto que talvez nenhum de nós esteja pronto para pagar. Esse era o contexto de Ageu. Não sei se você observou durante a leitura, mas o povo estava cada um correndo atrás da sua própria casa. Cada um estava correndo para satisfazer simplesmente as suas vontades, para ter segurança, para ter conforto. Cada um estava correndo atrás da sua própria vida em simplesmente satisfazer os seus desejos. E a casa do Senhor, que havia sido destruída por ocasião do domínio babilônico, ainda continuava em ruínas. Mas nós sabemos que o templo não era importante, tanto que o próprio Senhor disse que Jesus destruiria esse templo em 3 dias e o reconstruiria. O templo físico não era importante, mas o que ele simbolizava. Quando o povo deixou o templo de lado, a causa do Senhor, a obra do Senhor, as atividades relacionadas ao nome de Deus, de lado, para correr atrás da sua própria vida, em buscar suprir tão somente a sua própria casa, em cuidar tão somente dos seus próprios interesses, nós vemos um grande problema. E é por isso que a palavra do Senhor levanta Ageu, um profeta já idoso, para dizer: olha, eu tenho algo contra vocês. Vocês estão correndo simplesmente pelas questões terrenas. Vocês estão correndo atrás de suprir simplesmente a vossa vontade, mas não estão preocupados em fazer a minha vontade. E eu que sou o Senhor. Eu que sou o Deus Todo-Poderoso.
que inclusive dou a força necessária para vocês correrem atrás da sua própria vontade. Porque se o Senhor, irmãos, como diz o apóstolo Paulo, não nos abençoar, nem a respiração nós teremos. Se Deus tão somente retirar a sua mão de graça, amanhã pela manhã nós não levantaremos. Esse era o contexto. Mas então como lidar com essa relação minha vontade versus vontade de Deus? Talvez para responder isso de modo claro, você ainda precisa responder outras questões. Primeiro, o que te motiva? O que motiva a sua vida? O que te motiva a levantar de manhã, na segunda-feira? Qual que é a sua maior motivação de vida? Riqueza? Sucesso? Fama? Nós vimos no texto inicial do nosso culto que não dá para ser servo de Deus e da riqueza ao mesmo tempo. Não dá para buscar tão somente as questões terrenas se isso não tiver atrelado à vontade de Deus. Mas para que você possa responder como lidar com a relação minha vontade versus vontade de Deus, você tem que descobrir aquilo que te motiva. Além disso, você tem que responder qual é a sua prioridade nessa vida. A sua prioridade é satisfazer o desejo do seu próprio coração? Ou é estar disposto a, inclusive, perder a sua própria vida para seguir aquele que te salvou? E as palavras de Jesus em Lucas 9, ela é muito pesada. Isso porque eu não peguei nem Lucas 14, que é pior ainda. Lucas 14, Jesus diz, se você não estiver disposto a colocar a Deus como prioridade da sua vida, você não pode nem ser discípulo, quanto mais ser salvo por Ele. Se você não estiver disposto a tomar a sua cruz, ou seja, a missão que o próprio Deus te deu, para segui-lo, você não pode nem ser seu discípulo. Se você não estiver disposto a abrir mão de tudo que você tem, você não pode servi-lo. E essa foi aquela situação que o chamado jovem rico sofreu. Quando chega diante de Jesus e pergunta, o que eu faço para ser salvo? E Jesus fala, você conhece os mandamentos? E aquele homem diz, sim, eu guardo todos eles desde a minha juventude. E Jesus olha para aquele homem e diz, então te falta um negócio. Te falta um ponto só. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Depois vem e me segue. E a Bíblia diz que aquele homem se entristeceu porque ele era riquíssimo. É óbvio que Jesus não queria que ele vendesse todas as coisas e desse aos pobres. Não era uma situação literal, mas era uma situação para mostrar para aquele homem que ele não estava guardando a lei do Senhor. Pois a primeira lei já dizia que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, e aquele homem amava mais a sua própria riqueza do que ao Senhor. Porque se de fato ele amasse ao Senhor, mesmo aquela ordem tão dura de Jesus, ele teria feito. Mas Jesus o questiona justamente porque conhecia o seu coração. Qual que é a sua prioridade nessa vida? Daquele homem era a riqueza. Tem muitas pessoas que a prioridade nessa vida é satisfazer os próprios vícios. A obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário não é suficiente para que você deixe os seus vícios. Porque a sua prioridade é satisfazer o seu próprio coração, satisfazer os seus próprios desejos. Se o amor a Jesus não for maior que o amor à sua bebida, ao seu cigarro, ou seja lá qual o vício que você tem, então realmente você não deve usufruir do benefício de tê-lo como seu Senhor. Talvez no inferno ainda tenha todas essas coisas. E lá você estará servindo o seu Deus. Se o amor a Jesus não for suficiente, irmãos, para de fato ele ser a prioridade da sua vida, em abrir mão da sua própria vontade ou daquilo que satisfaz o seu coração,
Então você não entendeu o que é ser cristão. E na verdade, dentro do conflito, minha vontade versus vontade de Deus, a sua vontade está ganhando de modo disparado. E a outra questão que eu quero que você leve em consideração nessa introdução é, afinal de contas, para que nós fomos criados e como temos vivido? Quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós sabemos que fomos criados para o louvor do Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. E que a nossa vida tem que ser vivida de modo a glorificar esse Senhor. Salomão em Eclesiastes vai dizer que de tudo que tem se ouvido, a suma é, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E este é o dever de todos os homens, sejam crentes ou não. Se você não tem essa noção de que foi criado para o louvor de Deus e que deve viver tão somente para glorificar ao Senhor, irmãos, então você será escravo da sua própria vida e o Senhor da sua vida não será o nosso Deus, mas o seu próprio coração ou o padrão que o mundo tem estabelecido para você. Por isso que as doutrinas da graça são rejeitadas por muitos. Porque quando nós olhamos para as doutrinas chamadas teologia reformada, a primeira coisa que ela te diz é que você é pecador, depravado, e que por si só não tem como alcançar os céus e a justiça de Deus. E que somente através da graça irresistível do Senhor que te alcança, não pelos seus méritos, mas por aquele que Ele mesmo quer, conforme a sua própria vontade. E Ele então te atrai para que você viva para a honra e glória dEle. Se nós não conseguimos compreender isso, e se nós olhamos para nós como se fôssemos especiais, como se estivéssemos direito, certamente não nos humilharemos o suficiente diante do Senhor. Porque quando eu olho para o espelho e me sinto especial em relação à vida com Deus, como se eu tivesse algo para oferecer ao Senhor, eu não me prostro, eu não me humilho, e não reconheço a minha pequenez, não reconheço a minha carência, a minha impotência e a minha necessidade. Mas quando eu me encontro nesse lugar, ou seja, aos pés de Cristo, prostrado com o rosto em terra, aí sim eu entendo que o motivo da minha vida, a prioridade da minha vida, o porquê da minha existência, é tão somente servir aquele que me salvou. Foi isso que nós acabamos de cantar. Se não for para te adorar, por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Só que nós cantamos isso de vez em quando e dizemos, Senhor, Tu és o Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha casa, o Deus da minha história. Só que quando saímos pela porta, na segunda-feira, nós tiramos Deus do trono e colocamos o nosso próprio eu lá. Eu só declaro que Deus é o Senhor da minha vida quando eu estou no culto. Mas no investimento da minha vida, naquilo que eu procuro fazer no meu dia a dia, aonde eu invisto o meu dinheiro, ou como eu lido com as pessoas, ou na busca dos meus sonhos, Deus é colocado de lado. Como tem sido, irmãos? Olhando para o contexto aqui do profeta Ageu, Ageu é um profeta muito especial. Ele foi chamado para o ofício profético quando tinha por volta de 70 anos. Então, para os nossos irmãos mais idosos, pastor, já estou batendo a biela, pastor, não dá mais. Lembre-se de Ageu. Com 70 anos foi chamado para ser profeta. Está certo que o período profético dele não foi tão longo, mas foi chamado. E eu fico imaginando esse homem, viveu 70 anos sem talvez saber o porquê que estava ali. Até que um dia o Senhor o chama para ser profeta. Às vezes a sua existência, irmão, vai se passar anos e anos. E de repente a sua existência se dará tão somente
para um fato específico que Deus, na sua grandeza e soberania, determinou antes da fundação do mundo? Nós não sabemos. Mas mesmo que assim seja, nós devemos viver para o Senhor aguardando esse momento, estando preparados para ser instrumento que Deus usará segundo a sua vontade e o seu propósito. Nós sabemos que Ageu, ele foi contemporâneo também do profeta Zacarias e também dos servos de Deus Esdras, que foi quem reconstruiu os muros, Zorobabel, que era o governador de Judá, Josué, que era o sumo sacerdote, e Neemias, que depois veio para reconstruir, Neemias para reconstruir os muros. O ministério de Ageu é focado em inspirar o povo à dedicação em favor à obra de Deus e do seu reino. E ao mesmo tempo ele é um profeta messiânico, porque refere-se à vinda do Messias e características do ministério terreno do Messias. Ainda falando um pouquinho do contexto, nós vemos que após o exílio do povo de Israel, o povo já tinha retornado para Jerusalém, para Israel, e já havia reedificado os muros de Jerusalém. Porém, o templo ficou como um projeto. Veja aí o que diz a palavra do Senhor no verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, e o que o povo dizia? Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O que o povo estava falando é o seguinte: gente, nós temos tanta coisa para fazer, nós acabamos de voltar do exílio, nós temos que limpar o sítio, nós temos que cuidar da fazenda, nós temos que reparar o aprisco, o curral, nós temos que dar uma ajeitada nas plantações, dar uma olhada como está a oliveira, podar a paineira, podar a videira, tem tanta coisa para fazer, cuidar das ovelhas, dos cabritos. Ainda não é tempo da gente mexer com as coisas de Deus, ainda não é tempo de me envolver com a obra do Senhor. É isso que o povo dizia. Irmãos, ainda bem que isso era só no tempo de Ageu, porque hoje não, hoje é diferente. Hoje as nossas crianças já com pouca idade já falam: pastor, eu quero servir ao Senhor, a minha vida é para o Senhor. Os nossos adolescentes estão todos envolvidos. Que dias difíceis foram de Ageu. Mas os nossos não. As pessoas estão preocupadas com a causa do Senhor, elas estão envolvidas. Elas não estão preocupadas com pandemia, não estão preocupadas com nada, porque elas dizem assim no coração: é tempo de servir ao Senhor, pastor. É isso? Não é. A nossa geração continua como a mesma geração de Ageu. Sempre tem algo na frente da obra do Senhor. No nosso coração, mesmo que você não externe isso, no seu coração, você, não, agora é tempo de eu estudar, pastor. Agora é tempo de eu viajar. Não, pastor, agora é tempo de eu trocar de carro. Não, pastor, agora é tempo de eu investir em outros projetos. Não, pastor, agora esse tempo difícil de pandemia, agora é tempo de ficar em casa. E as coisas do Senhor vão ficando para depois. Pois não é tempo. Não é tempo. Era assim que o povo de Ageu fazia. O templo acabou ficando só como um projeto. E após a reconstrução dos muros, o povo se sentiu agora protegido. Nós temos um muro, está tudo protegido. E o templo ainda permanecia em ruínas. Cada um lutava para manter a sua própria vida. Cada um corria atrás do seu próprio desejo, da sua própria vontade. E aí então, Deus levanta o profeta Ageu para exortar o povo. Pois a falta de interesse do povo com a casa de Deus, na verdade, mostrava a falta de interesse do povo com o próprio Deus.
Eu tenho falado isso para você já há algum tempo. Você quer saber aquilo que você ama? Observe aquilo que você tem investido o seu tempo, os seus pensamentos e o seu dinheiro. É fácil saber aquilo que é prioridade na sua vida. Observe aonde você tem gastado mais tempo. Observe onde você tem pensado mais, sobre o que você tem pensado mais, o que você tem pesquisado mais. E principalmente, observe aonde você tem gastado os seus recursos. Você descobrirá onde está o seu Deus. Para alguns serão coisas materiais. Para outros serão viagens. Outros será comida. Outros será bens, carros, motos. Outros será coisas fúteis. Coisa que só empoeira. Que não tem valor nenhum. Ah, eu sou colecionador, pastor. Ah, é. Paguei 30 mil reais na cabeça de uma agulha que John Lennon pisou. Ah, muito bom. Isso é perfeito. É maravilhoso. Demonstra onde está o seu coração. Demonstra ainda está o seu desejo. E é lógico que aqui é um exemplo grotesco, mas muita gente faz isso. Investe num negócio que não tem valor absolutamente nenhum e que vai ficar aí empoeirando. Mas o coração dele está naquilo. E é por isso que investe. E é por isso que sonha, planeja. Viaja longe para buscar aquilo que está no coração dele. E aí você fala, irmão, vamos pegar um pouco mais firme com a obra do Senhor. Ô, pastor, ainda não é tempo. Ainda não é tempo. Por isso eu quero falar com você a mesma ênfase que Ageu trouxe àquele povo, sobre a necessidade de buscar o Senhor em primeiro lugar. E o desejo do meu coração e a minha oração, irmãos, é que o sermão de hoje possa ser usado pelo Senhor para que você reveja as suas prioridades, para que você reveja aquilo que motiva a sua vida, para que você reveja em relação ao que você está correndo atrás. Porque se não for o Senhor, Salomão já nos disse, tudo é vaidade e correr atrás do vento. A necessidade de buscar o Senhor em primeiro lugar é porque Deus é quem cuida de nós. Não são as suas riquezas. Não é a sua saúde. É Deus. Veja o verso 5 e 6 do capítulo 1 de Ageu. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E aquele que recebe salário, recebe para colocar num saquetel furado. Essa expressão de Ageu está diretamente relacionada com a mensagem de Jesus, lá em Mateus. Não vos preocupeis com o que haveis de comer, de beber, de vos vestir. Porque é Deus quem cuida de vós. E a expressão que Ageu usa para que o povo lembrasse que é Deus quem cuida deles, está aí no final do verso 5. Considerai o vosso passado.
Quando Deus tirou esse povo do Egito e por 40 anos conduziu esse povo pelo deserto, quem que dava comida para esse povo? Deus. Quem que dava bebida para esse povo? Quem que trazia abrigo diante do calor no deserto? Quem que trazia o aquecimento e o alento nas noites frias desse mesmo deserto? É Deus. Considerai o vosso passado. É Deus quem tem cuidado. Deus precisa ser a prioridade da sua vida, irmãos, porque nada que você correr atrás deste mundo vai trazer a segurança. Nem os muros de Jerusalém trarão a segurança necessária para a sua vida. Nem a sua graduação, nem o seu emprego, nem o seu reconhecimento de sucesso na sua profissão. Se Deus não for por você, tudo isso acabará em nada. Você tem trabalhado muito e não tem conseguido nada. Você tem semeado, mas tem recolhido pouco. Trabalha, trabalha, trabalha e as coisas não funcionam. Recebe o salário, mas parece que põe num saco sem fundo. Meu Deus, aonde eu gastei o meu salário esse mês, eu não sei. E Deus fala, sabe por quê? Porque você está tentando cuidar. Considere o passado. Lembre-se que é eu que cuido. Coloque-me como prioridade da sua vida. E você vai ver que quem faz produzir o seu trabalho é a ação soberana de Deus. Nós vimos quarta-feira passada sobre a história de Isaac, que num ano apenas semeou, e o que aconteceu? Colheu a 100 por 1. E o texto bíblico diz que ele colheu a 100 por 1, porque Deus abençoou o seu trabalho. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar, irmãos, porque é Deus quem cuida de você. Não é a sua própria força, não é os seus recursos, não é aquilo que você faz e deixa de fazer. Você vai cansar. Mas se Deus não abençoar, nada dará certo. O que Deus está falando para aquele povo é: pense seriamente no que estão fazendo. Deus trouxe o povo para Canaã. Deus trouxe vocês para esse lugar. Deus supriu as necessidades do povo em toda a sua história. Foi Deus que protegeu a cada um do seu povo dos seus inimigos. E às vezes que Deus permitiu que o inimigo prevalecesse, foi porque o povo havia se desviado do Senhor. Deus diz através de Ageu que ele estava frustrando as obras do seu povo, porque o povo não estava priorizando a vida com Deus. Pastor, ainda não é tempo. Deixa eu juntar dinheiro primeiro, depois na hora que sobrar eu estou junto aí. Não é tempo. Meu amigo, você não vai ter tempo nunca, porque você vai ficar correndo atrás do rabo, como um cachorrinho louco. E as coisas não vão acontecer. As coisas só vão começar a acontecer quando realmente Deus for o Senhor da sua vida. E quando você colocá-lo em primeiro lugar, aí é Ele que abre as portas, porque é Ele quem cuida de nós. Segundo ponto, porque você deve priorizar Deus na sua vida? Porque além de Deus cuidar de você, de cuidar de nós, Deus abençoa aqueles que são obedientes. Deus abençoa a nossa ação obediente. Veja aí o verso 7 e o verso 8. Assim diz o Senhor dos exércitos, mais uma vez: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ou seja, comece a trabalhar por mim. Ah, pastor, não tem recurso, não tem problema, vai lá cortar madeira. Pastor, mas nós não temos, vai lá, começa a fazer. Considere o vosso passado. Como foi para a construção do primeiro templo? Considere o vosso passado. Vocês eram escravos e de repente eu permiti que vocês saíssem do Egito com muito dinheiro, porque os egípcios bancaram vocês.
porque eu pesei a mão sobre eles e pedi para que eles dessem tudo aquilo que deviam para vocês de indenização pelos anos de escravidão. Considerei o vosso passado. Simplesmente comece a trabalhar, que as coisas vão acontecer. Vai lá, suba um monte, traz madeira, comece a edificar a casa, e dela me agradarei, e sereis glorificados, diz o Senhor. Considere o seu passado, quantas vezes você tão somente confiou no Senhor, e as coisas começaram a acontecer. O simples fato de depositar a sua confiança em Deus, e começar a servir ao Senhor, dali a pouco as coisas começaram a acontecer. Considerai o vosso trabalho, porque eu sou aquele que abençoa a sua ação obediente. É a segunda vez, portanto, que Deus pede para o povo olhar para trás e ver que Deus já havia cuidado desse povo e Deus havia abençoado esse povo. Deus abriu portas para a reconstrução de Jerusalém, mas nem mesmo todos dizendo que não aconteceria. Deus inclina o coração de Ciro para fazer um decreto determinando a reconstrução de Jerusalém e do templo. Quando Neemias clama a Xerxes para que pudesse vir a Jerusalém, e debaixo de oração e jejum, o Senhor abre portas ao ponto de falar, não tem problema não, vai lá, passa para os responsáveis das florestas do rei e pega a madeira que você precisar. Leva uma guarda, leva tudo que você precisa. Porque quando Deus está abençoando as obras das nossas mãos, as coisas começam a acontecer, irmãos. Considerai o nosso passado recente. Não faz nem um ano que nós alugamos esse lugar. E quanta coisa Deus já tem feito por nós. Suba ao monte, corte a madeira, comece a fazer, que Deus vai abençoar a obra daqueles que são obedientes. Deus fala dessa maneira e continua a abençoar a nossa obra, ou a nossa ação confiante. Deus ordena que a obra seja retomada para a sua glória, em obediência. O segundo motivo, portanto, para você priorizar a Deus, é que a obra das suas mãos só será abençoada se você for obediente ao Senhor, tendo Ele como prioridade da sua vida. Terceiro motivo por que você deve priorizar o Senhor. Porque com Deus não se brinca. E Deus repreende a nossa ingratidão. Veja aí o verso 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro, o que ele fez? O dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E eu fiz secar sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que também a terra produz, como também fiz secar sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Irmãos, aqueles que Deus tem um relacionamento pessoal, um relacionamento paternal, Ele deseja que você sirva a Ele de todo o coração. Se você não faz, Ele como pai, Ele te repreende. E Ele diz, sabe por que muitas vezes você não tem desfrutado de bênção? Porque eu tenho soprado. Você constrói e eu assopro. E alguém pergunta, por quê? E o Senhor dos Exércitos fala, porque eu quero que você me coloque em primeiro lugar. Porque eu quero ser a prioridade da sua vida. Porque eu quero que a sua ascensão e a sua glória não seja sua simplesmente, mas que redunde
honra e glória ao Deus que é o seu Senhor. Por isso aquilo que você tenta fazer sozinho, Deus assopra. Faz secar. E você fala, mas eu usei tudo, rapaz. Eu fiz do jeitinho que o YouTube me falou. Eu entrei no Google, passo a passo. Nem o bolo de laranja de caixinha dá certo. E você fala, por quê? E Deus te responde, porque você não me colocou em primeiro lugar na sua vida? Porque você está correndo atrás daquilo que é seu. E tem negligenciado aquilo que eu pedi para você fazer. Deus repreende a nossa ingratidão. Quando não servimos a Deus, os nossos esforços são frustrados. Falta a ação de bênção de Deus e tudo parece culminar em nada. Quando nós desprezamos a Deus e a sua obra, tudo o que fizermos será vazio, será em vão. E ainda nós temos do verso 12 ao verso 15, irmãos. Quarto motivo, porque você precisa priorizar Deus na sua vida. É porque é Deus quem nos fortalece para a obra dele. Observe aí o verso 12. Diante dessa palavra, dessa exortação até o verso 12, até o verso 11, melhor dizendo, então, Zorobabel, filho de Selatiel, Josué, o filho de Josadaque, e todo o resto do povo, o que eles fizeram? Atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, aos quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer. E o povo, além de atender a voz do Senhor, o que fez mais? Finalzinho do verso 12, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Se você coloca Deus em prioridade na sua vida, Deus estará contigo. E Ele te fortalecerá para a obra dele. Veja o que diz o verso 14. Então Deus, o Senhor, despertou o espírito do governador Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. Deus despertou o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E Deus despertou o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Quando você prioriza a obra do Senhor, irmãos, Deus como prioridade na sua vida, quando você se atenta para a voz do Senhor que nos exorta, quando você teme a Deus e se dispõe ao serviço debaixo da ação do próprio Deus, a segunda palavra de Deus para você é, eis que estou convosco, eu sou convosco. Deus nos dá a visão do que realmente importa e nos direciona para fazê-lo, cuidando, protegendo, abençoando e suprindo a nossa vida em todas as áreas. Quando nós somos chamados pela graça do Senhor para sermos servos de Deus, discípulos de Jesus, o único meio para o sucesso é colocando Deus como prioridade na nossa vida. Se nós mudarmos a prioridade, as coisas não darão certo. No relacionamento com Deus, a prioridade certa traz o resultado certo. No relacionamento com Deus, você não pode inverter. Ah, Senhor, ainda não é tempo. Eu vou correr atrás dos meus desejos. Quando der certo, eu volto para servir ao Senhor. Não. Ou você coloca Deus como prioridade na sua vida, e aí Ele, contigo, fará todas as coisas. Ou você vai ficar correndo atrás do vento. Vai trabalhar e não vai ter o retorno desse trabalho. Vai receber salário e vai ser como colocar no saquetel furado. Você vai ficar amassando barro, marchando no mesmo lugar, só fazendo poeira,
mas sem avanço nenhum. É necessário colocar Deus em primeiro lugar. Concluindo, quando ao invés de buscar o Senhor nosso Deus em primeiro lugar, buscamos o que pensamos ser melhor, nós somos frustrados. Deus nos criou para a sua glória. E Deus nos abençoa à medida que o buscamos em primeiro lugar. Por isso Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não busca essas coisas primeiro para depois procurar o reino e a justiça de Deus. Sempre a prioridade é Deus. Negue-se a si mesmo. Perde a sua vida, que Ele vai te conduzir a encontrá-la. Esse é o processo. Essa é a fórmula. Um modo. Não dá para mudar. É Ele quem edifica e quem protege. Lembra do Salmo 127? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Você tem que ter a sentinela, é verdade. Mas se Deus não guardar, meu amigo, você pode ter 300 sentinelas que não vai durar nada. Se Deus não edificar a sua casa, meu amigo, você pode levantar cedo, correr, trabalhar que nem um louco. E nada vai acontecer. Deus precisa ser a prioridade da sua vida. É Ele quem nos edifica, é Ele quem nos protege, é Ele quem cuida, é Ele quem abençoa, é Ele que supre a cada um de nós. Buscar a vontade de Deus em primeiro lugar, além de glorificá-lo, nos garante receber aquilo que sozinhos nunca conseguiremos. E eu quero terminar o nosso sermão dessa noite voltando àquelas perguntas iniciais. Como você tem lidado com a relação minha vontade versus vontade de Deus? Qual que vem primeiro? O que te motiva? Qual é a sua prioridade? Se a resposta for diferente de colocar Deus acima de todas as coisas, eu lamento te informar, mas você vai lutar com quem você não pode vencer. Quanto mais cedo nos prostrarmos diante do Senhor, reconhecendo a sua grandeza e soberania, e dedicar a nossa vida ao seu serviço, e buscar a sua vontade acima da nossa própria, também mais cedo desfrutaremos do cuidado, da bênção, da provisão e da direção que só Ele pode nos dar. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que como Zorobabel, como Josué e como todo o restante do povo nos dias de Ageu, possamos atender à voz do Senhor, possamos temer a Deus e nos despertar para fazer a sua obra e para cumprir a sua vontade. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Amém? Amém.